Bahia na primeira divisão, Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Qual o momento dos dois principais times da Boa Terra nessa difícil temporada 2020, né, tão tumultuada por conta de tudo que está acontecendo, do novo coronavírus, pandemia e paralisação do futebol? Elton Serra, nosso companheiro, um dos mais talentosos jornalistas da atualidade na imprensa esportiva baiana, traz um resumo geral de Vitória e Bahia para você aqui no canal. Diga lá, Elton. Fala, Mauro. Um abraço para você, um abraço para quem está assistindo a gente. Falar da dupla Bavi é falar de duas situações bem parecidas, apesar de divisões diferentes. Dois times que ainda tentam reencontrar uma identidade perdida ao longo desses quase 4 meses de paralisação. Começando pelo Vitória, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, é um clube que vive uma reestruturação e essa reestruturação parece não ter fim, porque é um time que, dentro de campo, ainda não encontrou a sua identidade e fora dele vive uma situação complicada no sentido financeiro. É um clube que não consegue contratar, não consegue reforçar sua equipe em condições de brigar pelo acesso com a garantia de que vá realmente lutar até o final entre os favoritos, apesar de nos últimos movimentos, né, ter feito algumas contratações de impacto, como o zagueiro Wallace, revelado no próprio clube, com passagens por Corinthians e Flamengo. Mas é um time que, com o Bruno Pivetti, ainda tenta encontrar uma identidade, não sabe se tem a capacidade de jogar com a posse da bola, ainda não conseguiu ser um time de transições rápidas. É um grupo que está tentando entender como jogar essa Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso até uma certa instabilidade, apesar da invencibilidade. Venceu o primeiro jogo, empatou os últimos 4, está invicto, mas aí com 4 empates e apenas uma vitória. É um time que ainda busca um caminho e precisa encontrar esse caminho o mais rápido possível se quiser, claro, brigar com afinco aí pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia também vive aquela situação de se reencontrar como time, né? Tinha caído na Copa do Brasil, ainda na primeira fase, e depois daquele baque se recuperou, a contratação do Rodriguinho evoluiu o desempenho do time, só que aí veio a paralisação, o Bahia voltou e voltou com um grupo só para disputar a Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Roger Machado não conseguiu conciliar as duas competições, fisicamente o time ficou desgastado, entrou no Campeonato Brasileiro aí com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, mas com atuações muito abaixo do que se espera desse elenco do Bahia. Veio o empate com o São Paulo e a derrota para o Ceará. E a pressão para a saída do Roger Machado acabou aumentando. Roger completou 1 ano recentemente sob o comando do Bahia e o time acabou não atingindo a evolução esperada para quem quer brigar por posições mais audaciosas dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que a gente está falando aí de um início de campeonato, mas pegando um lastro de temporada, o Bahia pouco evoluiu. E isso também tem pesado muito dentro do trabalho do Roger Machado, pressionando, né, o técnico do Bahia por conta dos desempenhos muito abaixo do esperado. O que esperar dessas duas equipes para a temporada é muito difícil a gente cravar. O Vitória, claro, pela Série B ser mais equilibrada do que a Série A, no sentido de você ter muitas equipes ali com níveis parecidos, o Vitória está no bolo na disputa pelo acesso, mas também não dá garantias de que vai brigar até o final por conta dessa instabilidade. O Bahia precisa primeiro se reencontrar com sua identidade de jogo, que não sabe também se joga de maneira reativa, não sabe se joga com a posse da bola, não conseguiu ainda encontrar o seu fio ideal para poder seguir dentro do Campeonato Brasileiro. Mas sabemos que tem um elenco suficientemente forte para ficar na primeira parte da tabela. E estando na primeira parte da tabela, você está flertando pelo menos com a zona de classificação para a Libertadores. É isso, Mauro. É um pouco nebuloso o futuro de Bahia e Vitória, até por conta de todo esse cenário do futebol brasileiro, mas a gente consegue enxergar alguns elementos favoráveis e contrários aos desempenhos dessas duas equipes até agora. Um abraço para você, sempre à disposição do amigo. Uma satisfação imensa falar com você. Até a próxima. Muito obrigado ao Elton Serra pela análise
atualizando a galera aqui no canal sobre o momento do Vitória na Série B, do Bahia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e vejamos aí se os dois times conseguem deslanchar, conseguem fazer campanhas compatíveis aí com a sua história, com a sua tradição, e quem sabe os dois rivais se encontrando na primeira divisão do futebol do Brasil em 2021. Saudações!